Olá, meus queridos e amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês neste dia abençoado. Eu me chamo Andressa Favete, se você não me conhece, e se você não me conhece, significa que você não conhece o nosso canal. Nós estamos aqui no canal fazendo hoje um momento com a palavra de Deus. Se você não nos conhece, inclusive, já aproveita, se inscreve no nosso canal, curta os nossos vídeos, assista, tem bastante conteúdo já, dá para você dar uma Brotherflix, como nosso irmão André aqui nos bastidores já falou. Então assista os nossos vídeos, curta, mas o mais importante, compartilha. Compartilha para que mais e mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Cristo Jesus. Amém? Pois este é o nosso propósito, compartilhar a palavra de Cristo. Hoje eu quero dividir com os amados uma passagem que está lá no Evangelho de Marcos. É no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46. Eu vou ler com vocês. A minha versão de Bíblia é a NVI, tá? Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. E vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra maravilhosa, né? Essa palavra, inclusive, nos dá várias visões, ela nos dá vários ensinamentos. E um dos ensinamentos que eu quero compartilhar aqui hoje com todos, breve, rapidinho, só para a gente ter essa visão também na nossa vida, é que muitas vezes nós, na nossa vida, esperamos que Jesus faça as coisas para atender às nossas necessidades, ou às nossas vontades, os nossos anseios, só que muitas vezes nós não falamos diretamente. Nós esperamos que Jesus, sabendo de todas as coisas, que Deus, sabendo de todas as coisas, sabe do que eu preciso, sabe do que eu anseio, sabe qual é a minha necessidade. Porém, aqui ele nos mostra claramente que mesmo ele sabendo qual seria o anseio naquele momento de Bartimeu, que até então era cego, e a Bíblia aqui, inclusive, nos deixa clara uma visão que até eu estava aqui agora debatendo com o nosso irmão André, que ele tornasse a ver, ou seja, ele já tinha tido visão. Ele queria tornar a ver. Nós só não sabemos aqui qual o motivo, né, pelo qual ele perdeu a sua visão. Porém, neste momento, qual seria o anseio de um cego ao pedir a alguém que lhe faça um milagre, a pedir ajuda para alguém que ele soubesse que poderia lhe tornar a visão ou fazer qualquer outro tipo de coisa? Nós aqui podemos debater, podemos discutir e chegar à conclusão de que a primeira coisa que ele poderia querer era a visão, já que ele era um cego naquele momento em que ele pedia ajuda. Então, por que Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Porque nós, muitas vezes, precisamos falar, nós precisamos ser claros no que nós queremos. E, inclusive, exatamente como eu estou dizendo, temos que ser claros, temos que falar abertamente e nos mínimos detalhes.
Senhor, eu sei que o Senhor conhece o meu coração, eu sei que o Senhor conhece as minhas necessidades, eu sei que o Senhor conhece os meus anseios, mas, Senhor, eu quero que o Senhor faça desse jeito, deste modo, sabe? Sendo detalhista no que a gente precisa. Irmãos, eu não sei se eu já falei aqui, mas eu creio que já, inclusive, eu já tive experiências assim com Cristo. Muitas vezes eu queria tanto determinada coisa e não falava claramente. E então, quando eu aprendi que eu tenho que falar com Ele dos meus anseios, das minhas vontades e necessidades, é claro que dentro da vontade de Deus, do propósito de Deus na minha vida, eu sei que Ele vai fazer. Então nós precisamos pedir a Deus que Ele nos faça determinadas coisas para que Ele realmente faça. Nós precisamos falar, nós precisamos ser diretos. Então, quando você estiver almejando algo do Senhor, aprenda a falar com o Pai. Assim como nós aqui no nosso plano terreno, quando nós queremos alguma coisa dos nossos pais, dos nossos amigos, do nosso trabalho, a gente fala. Nós sabemos que as outras pessoas normalmente não sabem, né, o que a gente quer. Mas a gente fala com todos ao nosso redor, inclusive com pais terrenos. Por que a gente não fala com o nosso Pai eterno, com o Todo-Poderoso, Senhor das nossas vidas, Deus sobre todas as coisas? Ele está aqui não só, é claro, para atender os nossos desejos, mas para ser para nós o nosso sustento, a nossa força, o nosso refúgio, a nossa alegria. Ele nos amou primeiro e por isso nós o amamos. Então, nós precisamos criar este vínculo, precisamos criar esta conexão e esse relacionamento, essa intimidade de saber conversar com o Pai, saber pedir, saber falar, saber esperar no tempo dele, porque tudo acontece exatamente conforme ele quer e no tempo que ele quer. E quando assim acontece, nós temos várias experiências de que é a melhor forma, né, irmão? O irmão André tá fazendo caras e bocas aqui nos bastidores. Irmão, você tinha comentado comigo uma outra visão também sobre esta passagem. Seria interessante se você compartilhasse aqui com todos nós sobre a visão, sobre tornar a ver. Pode ser, meu pessoal, tudo bom? Sou o irmão André Felipe, estou aqui nos bastidores nesse vídeo. Eu estava comentando com a irmã Andressa e com a irmã Cristiane sobre tornar a ver, que nós não sabemos o que causou a doença do cego, desse personagem, o cego Bartimeu, né, filho de Timeu. Pode ser que aconteceu algum acidente, alguma doença naquela época que deixou ele sem a visão, ou foi com o passar dos anos ele foi perdendo, não sabemos se ele era muito jovem ou de meia idade, e ele ficou sem a visão, como a irmã Andressa já comentou. Porém, na parte espiritual, às vezes nós estamos na presença de Deus e saímos da presença dele e perdemos essa visão e a gente quer tornar a ver. Ou mesmo dentro da igreja, na presença de Deus, a gente vai deixando o tempo passar, vai ficando, falou uma palavra bem popular, ficando relaxado e perde essa visão. Porém, nós precisamos fazer igual o Bartimeu, pedir para que o Senhor Jesus traga a visão novamente. A visão, qual a visão? A visão do plano terreno? Não só o plano terreno, mas o plano espiritual. Senhor, me mostra o que o Senhor tem para mim, para minha vida, para minha família, para o futuro, para o presente também. Me mostra algumas coisas que aconteceu na minha vida e eu não entendi. Essa é a visão que Deus quer que nós tenhamos. E a principal visão é aquela que a gente não pode perder, que é olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. O nosso foco é Cristo. E que as pessoas, ao olhar para nós, elas vejam Cristo, não vejam André, Andressa ou Cristiane ou outras pessoas, elas vejam Cristo. E através da nossa vida, nosso exemplo de vivência, elas possam encontrar Jesus. Porque às vezes a gente grava um vídeo, edita, faz tudo bonito, só que às vezes a nossa atitude lá fora não condiz com aquilo que a gente está pregando. E eu já me peguei fazendo algumas coisas e depois eu pensei, eu falei isso, mas a minha atitude não condiz com o que eu preguei. E a minha atitude vale mais do que as minhas palavras. Sim. Porque a minha palavra pode convencer, eu convenço a irmã Andressa, mas o meu exemplo pode arrastar ela e multidões. Isso que eu tiro de lição hoje nesse texto, que o Senhor possa nos fazer enxergar algo
oculto e profundo e que o nome dele seja glorificado. Amém. É verdade, irmão André. Estávamos hoje, inclusive, no ambiente de trabalho, conversando sobre justamente essa questão do exemplo, né? Muitas vezes nós podemos ensinar determinada coisa a crianças, inclusive, né? Mas nós não percebemos que é o nosso exemplo é quem faz toda a diferença, né? Nós falamos para ele, faça desse jeito, mas nós não o fazemos. Então, como que nós cobramos do outro aquilo que nós mesmos não fazemos, não praticamos, não mostramos que é o correto, né? O nosso exemplo é o maior testemunho da obra de Deus, é o que você acabou de falar, irmão André. A gente muitas vezes prega alguma coisa e acaba fazendo outra. Mas temos conosco, graças a Deus, o Espírito Santo, certo? Para todas as vezes estar ali nos exortando, nos ajudando, nos alicerçando, nos moldando, conforme o caráter de Cristo Jesus. Então, hoje, se você aqui neste momento acha ou sente que você perdeu essa visão espiritual, se coloque na presença do Senhor, coloque-se aos pés do Senhor e peça para que Ele abra a sua visão terrena, a sua visão espiritual, e que Ele mostre ao seu coração, que Ele revele ao seu coração aquilo que Ele espera de você, aquilo que você precisa mudar, aquilo que você está fazendo certo também, porque nós não só erramos, de vez em quando a gente acerta, Sim. né? Então, crie esta intimidade, crie este momento com o Senhor em sua vida e tenha certeza de que Ele vai te conduzir da melhor forma que existe, que é a dele, que é na vontade dele, que nós sabemos que é boa, perfeita e agradável. Então é isso, meus amados irmãos, essa é a palavra que nós temos para o dia de hoje e quero agradecer aqui mais uma vez por você estar conosco neste momento maravilhoso e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada em sua vida. Amém?